E aí, meus queridos? Eu vou trabalhar hoje com ladinho de triângulo. Eu vou achar lado de um triângulo qualquer. Eu vou só lembrar aqui, quando você pega um exercício e ele quer encontrar lado de triângulo, você tem quatro caminhos possíveis. Então, primeiro caminho, eu quero achar um dos lados e eu te dei dois lados de um triângulo retângulo. Você vai usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Acabou. Tá? Só serve para triângulo retângulo. Quando você pega um triângulo retângulo e você conhece, além do ângulo reto, mais um ângulo, e você quer encontrar um ladinho, você vai usar a trigonometria no triângulo retângulo. Seno, cosseno, tangente. E aí você acha lado de triângulo ou você acha ângulo. Depois, quando você olha para o exercício e tem dois triângulos, tem esse vermelhinho aqui, tem esse verdinho aqui. Eu quero encontrar um dos lados. Provavelmente vai ser semelhança. E aí você faz regra de três. Separa os triângulos, coloca na mesma posição. Primeiro verifica se eles são realmente semelhantes, se tem ângulos iguais, e já era. Você faz por regra de três o ladinho que está faltando. Vai ter o quarto caso, que é o de hoje, que é a aula de hoje, que é você pegar um triângulo, ele não é retângulo, e não tem outro triângulo para você fazer uma regra de três, uma semelhança e tal. Para você encontrar um dos lados, você vai usar uma das leis. Ou a lei dos senos ou a lei dos cossenos. Eu vou te mostrar agora a lei dos cossenos e depois eu te mostro a lei dos senos. Então, a aula de hoje, que é a lei dos cossenos, é quando você quer encontrar lado de triângulo. Você vai ver depois que também dá para encontrar também ângulo de triângulo, quando ele não é retângulo. Tudo bem? Primeira coisa, quando que você vai usar a lei dos cossenos, que é a partir de agora, e quando que você vai usar a lei dos senos? Lei dos cossenos é quando você olhar para o exercício e tiver um ângulo só dado. Eu tenho um triângulozinho e eu só conheço um ângulo ou quero encontrar um ângulo. Aí, nessa aula, eu vou dar quatro exemplinhos que vai ser as quatro formas que pode aparecer para você. Eu pego um triângulo qualquer, eu só conheço um ângulo, lei dos cossenos. Eu quero achar um dos lados. Pego um exercício qualquer, eu só conheço um ângulo, quero achar um dos lados. Parece que no 1 e no 2 eu vou fazer a mesma coisa. E realmente, eu vou usar a mesma formulinha, vou usar a lei dos cossenos para encontrar o ladinho que está faltando. Só que tem uma diferença. Aqui, o x que eu quero, ele vai estar oposto ao ângulo, e aqui o x que eu quero está do lado do ângulo. Nesse primeiro caso, fica mais facinho, você vai só resolver, você vai ver como que faz. Só usar a formulinha, sem problemas. No segundo, eu vou cair numa equação de segundo grau. Aí já vou adiantar para não ter susto, e você vai achar o x. Na verdade, é uma equação de segundo grau completa, e aí vai ter que usar Bhaskara ou soma e produto. Então, eu vou fazer esse exemplinho daqui a pouco, vou fazer o 2. Vou mostrar depois no exemplo 3 uma ferramenta poderosa, que é a única forma que você encontra ângulo a partir de lado. Eu conhecendo os três lados de um triângulo, eu consigo achar o ângulo que está ali, usando a lei dos cossenos. Às vezes, se eu não conseguir encontrar o ângulo, dá para, no mínimo, encontrar o cosseno do ângulo, que aí vai ser útil para algumas outras coisas. Depois disso, eu vou dar um exemplo 4, que eu vou ter dois triângulos. Vai dar a impressão que vai ser semelhança, então tem um triângulo pequeno, tem um triângulo grande. Só que aí você não vai conseguir mostrar que eles são semelhantes, na verdade eles não vão ser semelhantes. E eu vou usar a lei dos cossenos para encontrar o lado que está faltando. Esse tipo de exercício, quando aparece, normalmente ninguém faz. Mas é importante, é interessante. Eu vou te mostrar como fica de boa se você usar a lei dos cossenos duas vezes aí. Por último, eu vou dar um exemplo 5, que vai ser a mesma coisa, só que eu vou trabalhar com valores grandes. Aí eu vou misturar a lei dos cossenos com semelhança para fazer isso de uma forma mais rápida. Tudo bem? Então, nossa aula em si vai ser em cima desses quatro exemplos. Aí eu vou te mostrar aqui que é a lei dos cossenos. Depois eu mostro também da onde que ela veio e por que que ela é assim. Então, lei dos cossenos. Você vai pegar um triângulozinho, só vai conhecer um ângulo. Depois, quando você tiver dois ângulos, aí vai ser a lei dos senos, que vai ser a próxima aula. Pegou um exercício, só tem um ângulo, eu quero achar um lado. Vou chamar aqui de A. Vou falar que esse tamanhozinho todo vale C. E vou chamar aqui embaixo de B. Eu vou relacionar esses três lados com esse ângulo. Eu tenho quatro informações aí. E aí, você sabendo três delas, dá para você achar que está faltando. Na lei dos cossenos, para não errar, faz assim, ó. Olha o ângulo que ele deu, vem com o dedo no triângulo, encaixa o ângulo aqui, ó. O dedo no ângulo que ele deu.
Você vai falar quais são os dois lados que vai formar esse ângulo que você está trabalhando. Nesse caso, vou fazer em verdinho. Quem está formando o ângulo alfa é esse ladinho verde e esse outro ladinho verde. Então, encaixa o dedo. Encaixa o dedo no ângulo que ele deu. Marca eles. Marquei em verdinho. Agora eu tenho dois lados que estão pintados, que estão formando o ângulo, e eu tenho um lado que está oposto ao ângulo que não está pintado. Eu vou começar por esse lado que não está pintado, que está oposto ao ângulo, que é o Azinho. Você vai pegar o valor dele, esse Azinho, e vai elevar ao quadrado. Vou colocar uma igualdade e não vou trabalhar mais com ele. Esquece o A agora. Só vou trabalhar com B e C. Só com os dois lados que formam o ângulo. Pego esse B, elevo ao quadrado, mais pego esse C, elevo ao quadrado. Por enquanto é só um teorema de Pitágoras. Aí vem a parte diferente agora. Vai ter um menos 2, que é da fórmula. Lá na física não é menos 2, lá é mais 2. Depois eu vou mostrar por que lá é mais 2 e por que aqui é menos 2. Eu vou multiplicar agora pelo valor que está aqui e que está aqui. São os dois ladinhos que formam um ângulo, só que sem elevar ao quadrado. Vou pegar vezes B, vezes C, por último, vezes o cosseno do ângulo que tiver aqui. Vai ser 30 graus, 45, 60, 150. Botei alfa. Cosseno de alfa. E aí por isso que chama lei dos cossenos. Então, não é aquele cosseno de cateto adjacente por hipotenusa. Chama lei dos cossenos porque na formulinha aparece um cosseno. E sempre olha ela como um teorema de Pitágoras com uma parcela a mais. Isso aqui tudo vai virar um número. Então é um teorema de Pitágoras onde eu vou subtrair um número ou somar um número depois, caso esse cosseno for negativo. Tudo bem? Você conhecendo aí três valores, você vai trocar e acha que está faltando. Beleza? Estou relacionando o A com o B, com o C, com o ângulo. Eu vou agora para o nosso primeiro exemplo, que é o seguinte. Peguei um triângulozinho aqui e eu só conheço um dos ângulos, que é o 60 graus. Eu quero achar o ladinho que está faltando, que é o xizinho. Só conheço um ângulo, lei dos cossenos. Vem com o dedo, coloca no ângulo que ele deu e fala quais são os dois lados que formam ele. No caso aqui é o 10 e o 6. Então tem dois ladinhos pintados, tem um ladinho que não está pintado, que é o x, você vai começar por ele. Vou pegar o ladinho não pintado, que é o x, vou levar ao quadrado. Agora, olha, esse ladinho e esse. Só vou trabalhar com 10 e 6 agora. Pega esse 10, eleva ao quadrado. Pega o 6, eleva ao quadrado. Menos 2, que é da formulinha, sempre vai ser menos 2. Multiplica por quem está aqui e por quem está aqui. Multiplica por 10, multiplica por 6. Por último, multiplica pelo cosseno do ângulo que ele deu, que no caso é 60 graus. Pronto. Só fazer a continha agora, que você vai achar tudo. Aí fazendo, vamos lá. X ao quadrado fica x ao quadrado. 10 ao quadrado, 10 vezes 10 dá 100. 6 ao quadrado, 6 vezes 6 dá 36. Menos 2 vezes 10 vezes 6 dá 120. Que vai multiplicar o cosseno de 60, que você decorou e sabe que vale mais meio. Continuando. X ao quadrado é igual. Toma cuidado aqui, que normalmente o aluno, ele embala, ele vai somando 100 com 36, e aí ele subtrai 120. Então toma cuidado para não fazer isso. Eu vou ter que multiplicar primeiro esse 120 por meio, para depois somar com tudo. Então nem soma agora para não ter problema, deixa assim, ó. 100 mais 36. Vou fazer essa continha. Aqui eu tenho 120 vezes meio. 120 vezes 1 dividido por 2, 60. Como eu falei, percebe que é um teorema de Pitágoras, só que vai ter uma parcela a mais. Ou uma soma ou uma subtração. No caso aqui, uma subtração. Agora vai soma. Fazendo a continha, eu vou ter x ao quadrado fica x ao quadrado. 100 mais 36 dá 136. Tira 60, dá 76. Eu tenho uma equação do segundo grau incompleta. Então não precisa fazer Bhaskara. É só tirar a raiz quadrada dos dois lados. Exclui a negativa porque é geometria. Não tem como o ladinho ser menos raiz de 76. Já era. Só para deixar bonitinho, colocar mais formal isso, vou fatorar o 76, dividir por 2 dá 38.
Divide por 2 dá 19. 19 é primo, só dá para dividir por 19, dá 1. Eu sei que 76 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 19. Como eu tenho uma raiz quadrada, cada par de número vira 1 lá fora. 2 vezes 2 dá 4. Esse par de 2 vira um 2 lá fora. O 19 não faz par, não tem como sair da raiz. Eu vou ter que o nosso xzinho vai ser 2 raiz de 19. Aquele ladinho que está faltando, 2 raiz de 19. Então, tudo bem? Com as informações que ele deu, eu encontro o ladinho que está faltando. A formulinha, eu não vou demonstrar ela porque não é nosso objetivo aqui. Mas, esse mesmo exercício, se você quisesse fazer sem a fórmula, é só você pegar o vértice lá em cima, desenhar a altura do triângulo. Você vai ter dois triângulozinhos aqui. Esse triângulozinho azul, aí você faz um seno, acha esse tamanho, azulzinho. Faz o cosseno, acha esse tamanho aqui. Depois, é só você pegar o 10, tirar o x, que você vai ter esse tamanhozinho verde. Faz um teorema de Pitágoras aqui. X não, né? Usei x no outro. Acha o y. Faz um teorema de Pitágoras que você acha o x. Então, na hora que você faz aí dois triângulos retângulos, você faz trigonometria Pitágoras, que você consegue chegar no xzinho lá. A demonstração da fórmula é isso, só que usando A, B, C e alfa. A mesma coisa. Vou dar uma notinha para ir para o exemplo 2. Nossa notinha 1, como você vai trabalhar com triângulos não retângulos aí, pode ser que você trabalhe com um triângulo obtusângulo. E aí, aquele ângulo que você vai trabalhar, pode ser que seja ou 150, ou 135, ou 120. É só para a gente lembrar quanto vale esses cossenos. O cosseno de 150 graus vai ser igual ao cosseno do ângulo que falta para 180 olhando para o 150. Faz assim, 150, quanto falta para 180? 30. Ele vai ser igual ao cosseno de 30, só que negativo. Logo, se aparecer lá para você cosseno de 150, ele vai ser igual ao de 30, que é meio, porém negativo. Logo, o cosseno de 150 vai ser menos meio. Menos meio não, pô. Menos raiz de 3 sobre 2. Dá uma arrumadinha aí. Menos raiz de 3 sobre 2. Se aparecer lá para você cosseno de 135, ele vai ser igual ao cosseno do ângulo que falta para 180 olhando para esse. Então, 135 para 180 falta 45 graus. Ele vai ser igual ao cosseno de 45, só que negativo. Portanto, cosseno de 135 vai ser raiz de 2 sobre 2, só que negativo. Cosseno de 135 vale menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 120 vai ser igual ao cosseno do ângulo que falta para 180. 120 para 180 falta 60, só que negativo. Logo, o cosseno de 120 vai ser meio, só que negativo. Beleza? Isso serve para qualquer ângulo. A gente fala que o cosseno de um ângulo sempre vai ser igual ao cosseno do que falta para 180, só que negativo. E aí, caso apareça, por exemplo, lá um cosseno de 170, 160, até dá para fazer, desde que ele te dê o suplementar. Então, por exemplo, se aparece lá um cosseno de 170, ele vai ser igual ao cosseno. Opa, ele vai ser igual ao cosseno do que falta para 180. 170 para 180 falta 10 graus, só que negativo. Só que acontece, normalmente vai ser esses três aqui, porque o que está faltando para 180 é um ângulo notável, 30, 45, 60. São coisas que você decorou, sabe quanto vale. Se aparecer um cosseno de 170, ele vai ser igual ao cosseno de 10, só que negativo. Aí, como você não sabe o cosseno de 10 graus, não tem como achar o de 170. Porém, se ele te der o cosseno de 10 graus, aí você fala, é igualzinho, só que negativo. Só para lembrar por que vem isso, o cosseno de um ângulo sempre vai ser igual ao cosseno do seu suplementar, só que com o sinal trocado. Quando você vai trabalhar com o cosseno de um ângulo, lembra que a retinha do cosseno é a retinha vertical. Não vou trabalhar com o seno, deixa ela em pretinho aqui. Na retinha do cosseno,
você sabe que aqui vale 1, aqui vale menos 1, aqui vale 0, esse pedacinho sempre é negativo, esse pedacinho sempre positivo. E aí, por exemplo, se eu peço o cosseno de 150, você sai agora do ciclo do 0, vai rodando até chegar no 150, que vai estar por aqui mais ou menos. 150 é um pouquinho antes de chegar no 180 que está aqui embaixo. Para calcular o cosseno de 150, você pega a partir do 150, faz aquele retângulozinho de rebatimentos. Tá aqui. E seu objetivo é só saber se esse ponto aqui é 30 graus, se ele é 45 ou se ele é 60. É só ver quanto falta para a horizontal. 150. Para eu chegar na horizontal, que é 180, eu desci 30 graus. Então aqui vai ser 30 graus. Quando eu peço o cosseno de 30 graus, eu pego 30 graus, jogo ele aqui para baixo. Ele bateu aqui, você decorou que esse tamanhozinho vale raiz de 2 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, de novo. Raiz de 3 sobre 2. É mais ou menos 0,85, quase pertinho do 1. O cosseno de 150, ele vai ser aqui. Esse tamanhozinho azul vai ser igualzinho ao vermelho, só que pro lado de cá, que é negativo, menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 vai ser igual ao de 135, só com o sinal trocado. Cosseno de 60 vai ser igual ao de 120, só que com o sinal trocado. Um é positivo, outro é negativo. Tudo bem? Feita a notinha 2, vamos agora para o exemplo 2. Feita a notinha 1, vamos agora para o exemplo 2. Ele parece o 1, mas como eu falei, tem uma diferencinha. O x agora está do lado do ângulo, e aí eu vou cair numa equação de segundo grau completa, e vou trabalhar também com o ângulo obtuso. Vou trabalhar com 120 graus, só para você ver como que faz. Começa igualzinho. Vem com o dedo, encaixa no ângulo e pinta quais são os dois lados que formam o ângulo que você vai trabalhar. Nesse caso, quem está formando os 120 graus é o 10 e o x. Eu tenho dois ladinhos formando ele. Tem um ladinho que não está pintado, que está oposto ao ângulo. Começa por esse ladinho que não está pintado. 14, eu vou elevar ao quadrado, igual. Esquece o 14 agora, olha só para os dois lados que você pintou, que são os dois ladinhos verdes aí. X e 10. Pego o x e elevo ao quadrado. Pego o 10 e elevo ao quadrado. Menos 2, que é da fórmula. Vou multiplicar agora por quem está aqui e quem está aqui, só que sem elevar ao quadrado. Vezes x, vezes 10, vezes o cosseno do ângulo que você vai trabalhar, que nesse exemplo é 120 graus. E que dá nome à fórmula, lei dos cossenos. 14 ao quadrado, 196. X ao quadrado fica x ao quadrado. 10 ao quadrado, 10 vezes 10 dá 100. Menos 2 vezes x vezes 10 dá 20x. No lugar do cosseno de 120, ele é igual ao cosseno do que falta para 180. Então, ele é igual ao cosseno de 60, que é meio, só que negativo. Aí continua. 196, eu tenho x ao quadrado, mais 100. Menos com menos, aqui como é multiplicação, eu faço o joguinho de sinal, menos com menos fica mais. Aí, 20 vezes x vezes meio, dá 20x vezes 1, 20x, divide por 2, 10x. Toda vez que o ângulo for obtuso, ali, for 120, 150, 135, ele vai ser negativo. E aí, com esse menos aqui vai ficar positivo. Aí, nossa quarta parcela aí do Teorema de Pitágoras vai ser positivo quando o triângulo for obtusângulo. Tudo bem? Caí agora numa equação de segundo grau completa. Eu tenho x ao quadrado, eu tenho x elevado a 1, eu tenho um número independente de x. Joga todo mundo pro mesmo lado. Vou jogar, vai ficar assim, x ao quadrado. Vou juntar o 10x, deixar ele aqui. Agora, esse 196 vem pro lado de cá, negativo. Com mais 100, fica menos 96. Isso é igual a zero. Para ficar mais bonitinho, em vez de colocar igual a zero para a esquerda, coloque igual a zero para a direita. Equação de segundo grau completa. Aí você faz Bhaskara ou soma e produto. Você vai encontrar o x1
e o x2. Que vai dar, só para deixa eu lembrar, vai dar 6 e menos 16. Isso mais isso dá menos 16, dá menos 6, dá menos 10, tá certo. 6 vezes 16, 96. É isso mesmo. Esses dois valores resolvem a equação, mas o único que resolve o exercício é o positivo. Então, o x só pode ser 6. Beleza? Então, essa equaçãozinha, se você colocar o 6 ou menos 16, ela fica verdadeira. Só que no nosso exemplo, que é achar lado de triângulo, só pode ser o 6. Nosso x aqui vai ser 6. E vou agora para o exemplo 3. Exemplo 3 agora é um interessante porque eu não vou achar lado, eu vou achar ângulo. E é uma coisa que passa batido às vezes. Normalmente o aluno sempre acha que a lei dos cossenos serve para você encontrar lado. Mas também dá para você encontrar ângulo. Botei aqui um triângulozinho. Eu te dei os 3 lados. E eu quero saber quanto vale esse ângulo alfa aqui. E você vai ver que é a única forma que você tem na geometria de encontrar lado, de encontrar ângulo de triângulo qualquer, quando você conhece lado. Você consegue achar ângulo a partir de ângulo. Tá? Eu tenho lá 2 ângulos no triângulo, para achar o terceiro, ver quanto falta para 180 e já era. Agora, achar ângulo a partir de lado é só essa forma. E eu vou usar a lei dos cossenos. Vai fazer assim, começa igual. Quem está formando o ângulo que eu quero encontrar é esse ladinho verde e esse ladinho verde. Então, tenho 2 lados formando o ângulo e eu tenho um lado que está oposto a ele, começa pelo ladinho que está oposto. Pega esse 7, eleva ao quadrado, igualdade. Agora, olha só para os dois ladinhos pintados em verde. Pego o 3, eleva ao quadrado. Pego o 5, eleva ao quadrado. Menos 2, que é da fórmula. Vou multiplicar por quem está aqui, só que sem elevar ao quadrado. Então, vezes 3, vezes 5. Por último, vezes o cosseno do ângulo que eu quero encontrar, que nesse caso é alfa. Vamos fazer. Percebe que agora eu tenho o A, o B, o C, só ficou faltando o ângulo? Uma equaçãozinha normal, eu vou achar esse ângulo. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado vai dar 25. Menos 2 vezes 3 vezes 6 dá 30. 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. Vezes o cosseno do ângulo. Aqui eu tenho uma equaçãozinha normal. Só que em vez de ser x, é cosseno de alfa. Mas olha para ele como se fosse um x. Você vai isolar o x. No caso, eu vou isolar o cosseno do ângulo. Tua referência sempre é a igualdade. A igualdade está aqui. Eu vou separar quem tem cosseno de quem não tem. Quem tem cosseno é só essa parcela vermelha. Ela vem para o lado de cá. Vem mais 30 cosseno alfa. Quem não tem vai para o outro lado. O 9 já está. 25 já está. 49 troca de lado. Vai menos 49. Eu tenho 30 cosseno do ângulo. 30 cosseno alfa. Vai ser igual 9 mais 25. 34 menos 49 dá menos 15. Divide por 30 dos dois lados. O nosso cosseno de alfa vai ser menos 15 dividido por 30. Vou dar uma simplificada. Divide por 15 em cima, divide por 15 embaixo. A gente vai ter que o cosseno desse ângulo, que a gente não conhece, vai ser menos 15 por 15 dá 1. 30 por 15 dá 2. Aí vem tampa o ângulo. Assim, ó, tampa o ângulo alfa. Tampa ele assim. E pergunta, qual que é o ângulo que eu faço o cosseno e que dá menos meio? 120. Logo, esse ângulo só pode ser 120 graus. Porque o cosseno de 120 dá menos meio. Então é interessante, né? Além de eu encontrar lado, eu consigo achar ângulo. E eu acho o ângulo a partir de lado, que é a única forma que você tem na geometria. Vamos agora para o exemplo 4. Aí nesse exemplo, eu quero achar o x, que é esse ladinho que eu vou fazer em azul para você. E aí eu tenho 2 triângulos, tem um triângulozinho pequeno aí dentro tem um triângulo grandão.
Dá a impressão que eles são, que eu vou por semelhança, só que eu não consigo ver se eles são semelhantes ou não. Não dá para eu mostrar ou provar que eles são semelhantes. E aí eu vou usar a lei dos cossenos. Esse é um tipo de exercício que normalmente quando aparece em vestibular, ninguém lembra da lei dos cossenos. Porque tenta por semelhança e não dá certo e acaba desistindo. Só que, ó, quando você olha para esse triângulozinho verde, eu vou grifar ele aqui. Eu tenho um triângulo onde eu conheço os 3 lados. Vou separar esse triângulozinho. Eu vou jogar ele aqui pro canto. E sempre separar triângulo ajuda você a perceber coisas que você não percebe quando tá na figura inteira. Nesse triângulozinho, eu conheço os 3 lados. Aqui vale 3, aqui vale 2, aqui vale 4. Tem um outro triângulo aí, que eu vou chamar de triângulo vermelho, que é o que pega a figura inteira. É esse aqui. Eu vou pegar esse triângulo e jogar ele aqui pro cantinho também. Vou trazer ele aqui. Ele vem de jeito. E eu vou trazer só ele. Nesse triângulo, eu tenho 4 mais 1. Esse tamanho vale 5. Aqui eu tenho 3 mais 3. Esse tamanho todo vale 6. E aqui está o x que eu quero. Então, o triângulo verde, eu tenho os 3 lados dele. No triângulo vermelho, eu quero achar o xzinho, que é o que está faltando. E tenta achar alguma relação entre o triângulo vermelho e o triângulo verde. Qual que é essa relação? O ângulo. Se você tiver a atitude de marcar esse ângulo aqui em azul, vou chamar ele de ângulo alfa, eu não sei quanto vale ele. Só que ele está no triângulo verde e ele está no triângulo vermelho. Alfa e alfa. E aí é só lembrar do exemplo passado, que é o exemplo 3. Se eu tenho 3 lados, dá para eu achar o ângulo ou o cosseno do ângulo. E aqui, achando o ângulo ou o cosseno do ângulo, eu posso usar para achar no triângulozinho vermelho. Beleza? Vou fazer a lei dos cossenos no primeiro. Vou um pouquinho mais rápido agora. Quem está formando o ângulo alfa é esse ladinho. E esse, quem não está pintado, é o 2. Vou começar pelo 2. Pego o 2 e elevo ao quadrado. Pego 4 eleva ao quadrado. 3 eleva ao quadrado, menos 2, que é da fórmula. Multiplica 3, multiplica 4 e multiplica cosseno do ângulo. Vai no outro agora. No triângulozinho de lá. Quem está formando o ângulo alfa é o 5 e é o 6. Quem está oposto a ele, que é o não pintado, é o x. Pego o x, eleva ao quadrado. Agora, quem forma o ângulo 6 e 5. Menos 2, que é da fórmula, multiplica por 6, por 5 e multiplica o cosseno do ângulo. Agora compara as duas formulinhas. Não vou fazer para não ficar muito extenso o vídeo. Mas ó, na primeira formulinha, você isola o cosseno, você vai achar o valor dele. Vai dar lá, cosseno de alfa igual a 1/8, 1/7, 1/5, sei lá. O valor que você encontrar aqui no cosseno, você vem e coloca aqui. Você vai ter tudo, ó. Aqui é 6, aqui é 5, tem esse valor, tem esse. Aqui você vai colocar o valor que você encontrou lá. Você vai e acha o x. Maravilha? Último exemplo. Exemplo 5. E aí nele, dá a impressão que não vai ter nada de novo. Eu tenho um triângulo qualquer. Te dei um ângulo, lei dos cossenos. Te dei 2 lados. Eu vou achar o ladinho que está oposto. Inclusive é a forma mais fácil. Nem cai na equação de segundo grau completa. Mas qual que é o problema aí? É o tamanho dos números. São valores muito grandes. 450, 150. Aí imagina você pegando 450, levando ao quadrado, 150 ao quadrado. Depois tirar a raiz quadrada, dá muito trabalho. E aí vai ter exercício que você consegue associar a lei dos cossenos com semelhança de triângulos. Então, em vez de eu fazer a lei dos cossenos nesse triângulo, eu vou imaginar um triângulozinho semelhante a ele. Então, se é semelhante, os ângulos são iguais. Então, aqui vai continuar sendo 60 graus. Aí percebe que 450 e 150, eles são múltiplos de 150. Então, dá para eu pegar um triângulo semelhante, só que 150 vezes menor. Eu vou dividir todo mundo por 150, que aí eu vou ter um triângulo com valores bem menores. 450 dividido por 150 vai dar 3. 150 dividido por 150 vai dar 1.
E aí, em vez de achar o x, eu vou achar um certo valor k. Coloca uma letra estranha mesmo, para você lembrar que isso aí não é a resposta. Eu vou achar o k, não o x. Só que aí, eu achando o k, eu sei que depois esse triângulo aqui, ele é 150 vezes maior que o da direita. E aí eu consigo achar o x mais facilmente. Tudo bem? Então, vou fazer lei dos cossenos no segundo triângulo, não no primeiro. Que ele está muito mais tranquilo para fazer. Quem forma 60 graus é o 1 e o 3. Quem está oposto é o x, é o não pintado. É o k, desculpa, é o não pintado, começa por ele. Pega esse k, eleva ao quadrado. Agora eu vou os ladinhos que formam 60 graus, os ladinhos verdes. 3 e 1. Pega 3, eleva ao quadrado. Pega esse 1, eleva ao quadrado. Menos 2, que é da fórmula. Multiplica esse, multiplica esse. Multiplica 3, multiplica 1. Multiplica o cosseno do ângulo formado, que no caso ali é 60 graus. Nosso k ao quadrado fica k ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Vezes o cosseno de 60, que você decorou e sabe que é meio. Continua a conta. K ao quadrado fica k ao quadrado. Eu tenho 9 mais 1. Faz a multiplicação primeiro. 6 vezes 1, 6. Dividido por 2 dá 3. Eu vou ter 9 mais 1, 10. Menos 3, 7. Então, k ao quadrado vai ser igual a 7. Tira a raiz quadrada dos dois lados. O nosso k, que não é a resposta, vale raiz de 7. Vou voltar lá no triângulozinho agora e colocar no lugar do k raiz de 7. Aí vem aqui. Encontrei o k, ele vale raiz de 7. Ele não é a resposta, mas como eu te falei, esse triângulo aqui é semelhante a esse. E ele é 150 vezes maior que o de lá. Então é só eu pegar esse raiz de 7 e multiplicar por 150. O nosso casinho vai ser 150 raiz de 7. Porque o triângulo da esquerda é 150 vezes maior que o da direita. Só para testar, ó. 3 vezes 150, 450. 1 vezes 150, 150. E aí o último, raiz de 7 vezes 150, 50 raiz de 7. Maravilha? Abraço.